Então, dando continuação, nós temos aqui, né, a representação gráfica da reação exotérmica e reação endotérmica. Como eu tinha falado, né, na primeira parte, então nós temos aqui o exo libera, o endo absorve. Então, nunca esqueça. No exo, o gráfico ele é sempre decrescente. No endo, é sempre crescente. O ΔH, que é a variação de entalpia. Entalpia é um tipo de energia. Então, esse ΔH, ele é sempre maior que zero. Então, não é esse símbolozinho aqui, não. É o contrário. Aqui, o ΔH é sempre menor que zero por se tratar de uma reação exotérmica. Então, o ΔH, o resultado final, sempre eu vou começar aqui pelo produto menos o reagente. Ou seja, esse HP é entalpia do produto e o HR é entalpia do reagente. Então, a fórmula seria essa, ΔH igual a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. O resultado final tem que ser negativo. Aqui, com relação ao processo endotérmico, ΔH é igual a energia do produto menos energia do reagente, viu? E aqui, porém, o resultado final, ele é positivo. Então, aqui, ó o gráfico mais detalhado. Ó, esse que tá, ó, subindo, a gente percebe que a seta mostrando, ó, subindo. Quem tá subindo, quem é? Olha aí. Quem tá subindo é o endotérmico, porque o gráfico ele é crescente. No exotérmico, desce, o gráfico é decrescente. E aqui, nessa primeira parte, eu tenho que colocar os reagentes e lá em cima os produtos. No exotérmico é o contrário. Em cima fica os reagentes, porque é decrescente, começa pelos reagentes. E embaixo os produtos. Como é decrescente, como é crescente, eu começo pelos reagentes, só que os reagentes ficam embaixo. E termina com os produtos. Continuando. Nós temos aí também fases da matéria e calor. Então, primeiro, as fases da matéria, pessoal, é determinada pela intensidade das interações estabelecidas entre as partículas que as formam. Então, nós temos aqui o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. E a gente percebe aqui a interação que existe entre essas partículas. Então, para que uma substância na fase sólida ela passe para essa fase líquida, é necessário que ela absorva. Ó a seta mostrando aqui, se ela está no sólido e ela vai passar para o líquido, ela tem que absorver energia pelo meio ali, pelo sistema, superando todas essas interações aqui, né, dessas partículas. Já para que uma substância que está aqui na fase gasosa e passe para a fase líquida, aí sim ela vai ter que fazer o quê? Liberar o quê? Energia, né, pelo sistema. Então, aqui acontece o processo de termoquímica, de reação exotérmica e endotérmica. Então, aqui acontece uma absorção de energia e aqui acontece uma liberação. Então, na absorção, quem que absorve? É o processo endotérmico. Quem que libera? É o processo exotérmico. E aí, é o mesmo que acontece, que eu não falei, é o mesmo que acontece com o funcionamento da máquina de vapor, que eu tinha mostrado. Deixa eu mostrar para vocês a imagem dela aqui. Então, o funcionamento dela se baseia na mudança da fase da água, que é o que acontece naquela transformação lá das fases que eu mostrei para vocês. Então, como ela se baseia na mudança da fase de água, como consequência, ela vai ter no final o fornecimento de energia. Então, nela, o calor proveniente da queima do carvão vai elevar a temperatura da água líquida e a água líquida ela vai vaporizar. A expansão do vapor é a força motriz da máquina, como a gente percebe aqui. Então, aqui a gente percebe a máquina a vapor, né? Diz que encurtou também as distâncias, possibilitando a invenção de barcos a vapor e dos trens. Então, ela contribuiu muito para o modo de produção da época.
nesse tipo de máquina aí, o resfriamento do vapor, ele ocorre fora desse cilindro aí, que é um dispositivo chamado condensador, viu? Outra coisa também, isso vai fazer com que a máquina ela esteja totalmente eficiente para realizar o trabalho, e o calor gerado na queima do carvão, ele vai ser transferido para as paredes do forno, né? Então é isso que isso acaba comprometendo a eficiência da máquina, porque parte do calor produzido com a queima do carvão acaba sendo transferido para o ambiente e não produz trabalho na máquina. Então, voltando lá. Aí nós temos aqui a variação alotrópica e calor. Eu tenho aqui duas imagens. Aqui eu tenho, são dois minerais, né? Só que eles são encontrados na natureza dessa forma. Então, nós temos aqui o diamante, né? O carbono aqui representado por... Aqui são dois alótropos do carbono. Então, eu tenho aqui o carbono diamante e eu tenho aqui o carbono grafite. O que eu tenho a falar para vocês sobre o carbono diamante e o carbono grafite? O que eu tenho para falar é o seguinte. Primeiro que o diamante e o grafite, eles são representados pelo C, que é o C diamante e o C grafite, né? São substâncias formadas pelo mesmo elemento químico, que no caso aqui é o carbono. A pergunta que eu faço para vocês é, já que eles são formados pelo mesmo elemento químico, e por que eles são diferentes? Hein? Por que eles são tão diferentes? A gente percebe, ó, pela estrutura, são tão diferentes. Pessoal, a resposta é o seguinte, é a forma como os átomos de carbono se ligam neles é diferente. Então, a forma como os átomos de carbono se ligam e formam estruturas cristalinas do diamante e do grafite. Então, a forma como o carbono está aqui se ligando, formando outras estruturas, e a forma como o carbono está aqui se ligando, formando outras estruturas, é o que vai fazer com que eles sejam dois minerais diferentes. Primeiro, para poder formar um grafite na natureza, as condições de pressão e de temperatura necessárias são mais brandas do que para formar o diamante, que já precisa de uma temperatura mais elevada. Outra coisa, a transformação de 1 mol de diamante absorve 1,9, quase 2 kJ. Outra coisa também, na natureza, essas condições estão presentes em uma profundidade de cerca de 150 quilômetros no interior do manto terrestre. Então, esse fenômeno aqui a gente chama de alotropia. O que é alotropia? É quando o mesmo elemento químico, no caso aqui o carbono, ele forma diferentes substâncias. Então, aqui, a alotropia é um fenômeno químico que um mesmo elemento químico transforma, né, substâncias diferentes. Então, qual é o elemento químico aqui? Carbono. Ele está formando o quê? O diamante e o grafite. Então, é por isso que a gente precisa, de fato, entender sobre a questão da alotropia. A mesma coisa também, pessoal, é o que acontece com o oxigênio. Ele também sofre alotropia. Então, como assim, professora? O oxigênio, o elemento químico principal é o oxigênio. Então, ele pode formar o gás oxigênio, que é o O2, ou o gás ozônio, que é o O3, viu? Então, já para finalizar a nossa aula, né? Eu tenho aqui a atividade, vocês irão fazer a atividade do capítulo, que é o capítulo 1 do módulo 10, né? Que é a nossa nova apostila. E vocês irão pesquisar sobre a alotropia do oxigênio, que eu já falei aqui, que forma o gás oxigênio e forma o gás ozônio. Então, você vai pesquisar sobre a alotropia do gás oxigênio, viu? Do oxigênio, na verdade. Você vai lá pesquisar alotropia do oxigênio, que aí vai apresentar esses dois gases. E aí, vocês irão entregar
até quarta-feira essa atividade por meio de foto, enviar no WhatsApp, e a pesquisa até no máximo 15 linhas, escrever no caderno de Química, tirar foto e me enviar, viu? Então, até a nossa próxima aula.